demagogia é um caminho muito fácil para falar desse assunto, né? Tipo, que absurdo, ganham tudo isso. A maior parte das pessoas que estão assistindo vai achar um salário enorme, porque para padrões brasileiros é um salário enorme, mas a gente sabe que gente em determinadas funções técnicas muito específicas, muito difíceis, ganham consideravelmente mais do que isso. Mas assim, não é pouco. E eles são ministros do Supremo porque eles querem. A maior parte deles, se seguissem como donos de escritórios de advocacia de alto rendimento, ganhariam muito mais do que isso. Como é que resolve, Christian? Pedro, eu não sei como é que resolve, não. Eu posso tentar explicar um pouco como é que chegamos a essa situação. Por favor. Mas como é que resolve é difícil. Porque eu em geral, não gosto de ficar dizendo assim, se fizer isso, se fizer isso, se fizer aquilo. Porque, além de ser uma coisa meio opiniática, né? Eu acho que é uma coisa também que é meio... Quais são as condições que existem para isso acontecer? Isso não depende de mim, né? O que eu sei era o seguinte, por vários motivos enfim... No passado, você tinha um trato com a coisa pública, apesar dessa história de que o patrimonialismo vem desde sempre, eu não sei se é porque os funcionários públicos, os senadores, deputados, a classe dirigente, de um modo geral, muitas décadas atrás, vinha de classe média ou vinha da classe alta, eu não sei se, eu acho que havia, num certo sentido, menos essa sede de ir em cima do orçamento para se completar, entendeu? Eu detecto, por exemplo, que esse processo começa com a mudança da capital. Isso é uma coisa colocada, isso não é papo de carioca, não. Eu posso contar mesmo. Você tem um monte de informações que mostram como, quando o Congresso foi para Brasília, sobretudo no regime militar, você tem uma multiplicação de carros oficiais. Você começa a ter essa história de que o ministro, o deputado, o senador não anda a pé na rua, porque para não encontrar ninguém, já que a cidade já é feita para não encontrar ninguém. Depois você reproduz esse padrão para o resto do país. Eu estou falando, para não achar que isso aí é uma coisa essencialista, né? Porque isso acontece em Brasília, não. Você cria um modelo e replica. Aqui no Rio, por exemplo, esses prédios antigos da Câmara de Vereadores da Alerj, não. Todos querem se mudar para prédios novos, de vidro. Em Minas Gerais foi a mesma coisa. Os vereadores e deputados não querem mais andar na rua, eles querem chegar de carro oficial e entrar direto numa garagem e sair direto no plenário, de preferência num plenário blindado, onde não ouça ninguém lá dentro. Tem um processo de afastamento contínuo, na verdade, em relação à população e à ideia de pressão, né? Brasília já foi feita para não ter muita pressão ali dentro, como tinha, sei lá, no Rio de Janeiro, ou em cidades como Buenos Aires, ou como Paris e tal. Você tem um certo isolamento, e isso era tido como para o bem trabalhar, você precisava desse tipo de isolamento, né? Mas o que acontece com o tempo? Até 15 anos atrás, não sei, vocês devem ter memória disso, ou menos, assim, você tinha esse negócio de roubalheira, você tinha escândalo de corrupção, não precisa ir muito longe para lembrar, né? A Lava Jato aparece até por conta disso. Mas você tinha uma coisa que era meio escondida, entendeu? Você descobria, era um escândalo. Eu também não sei se o crescente fechamento da possibilidade de roubar, que vai ficando mais difícil com informatização, com essas coisas todas, vai fazendo com que o pessoal da classe política, eu já vou chegar no Supremo, tá? Ache que eles têm que se apropriar diretamente agora do orçamento formalmente para conseguir isso completar, tá? Quer dizer, tem que fazer aquilo que era feito escondido de maneira de aumentar dinheiro às claras, tá? As claras é indo direto no orçamento. Mas eu acho que no governo Fernando Henrique, no governo Lula, com todos os casos de corrupção que tinha, sobretudo no final desse período, era uma coisa que você tinha que manter uma certa aparência. Essa coisa da aparência desapareceu. O patrimonialismo voltou a ser uma coisa admissível, entendeu? A gente sabe que nos governos Fernando Henrique, Lula 1, 2 e no começo do governo Dilma, tinha uma coisa de republicanismo. Vocês repararam que essa palavra desapareceu do vocabulário, né? Eu acho que tem uma relação um pouco de relegitimação da direita. Não digo de quem necessariamente vota na direita, mas assim, dos políticos se empoderarem como sendo de direita e você jogar fora essa ideia de república. Tá? Então, eu percebo esse movimento. No que diz respeito ao judiciário, a experiência que eu tenho de ter trabalhado muito tempo no judiciário é que, ao mesmo tempo em que havia um discurso do judiciário contra o corporativismo da classe política, a baixaria da classe política, a falta de curso superior de certos deputados, senadores, etc. e tal, tinha uma inveja do dinheiro e das mordomias do legislativo.
Tá? Tinha. Isso eu sei porque eu vivi e trabalhava dentro do tribunal. Então era assim, por que os deputados têm não sei quantos assessores e eu só tenho metade? Por que o carro oficial, por incrível que pareça, tá? Eu trabalhei no judiciário também, eu sei exatamente isso. Por que o lanche é melhor? Por incrível que pareça, você tem essa coisa mesmo. Né? E com aquilo que eu chamei lá atrás de revolução judiciarista, lembra, Pedro? Assim, você tem um empoderamento do judiciário moral, da ideia de que eles defendem a Constituição, eles defendem a moralidade administrativa, eles defendem a ordem liberal, os direitos humanos, a democracia e tal, que a gente viu a volta desse discurso agora, né, do governo Bolsonaro, com toda a razão e tal. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Conforme o judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal, ele foi entrando, foi ganhando muito poder político, né? Seja porque o formato do Supremo Tribunal na Constituição dá a ele muito poder, eu diria que é o Supremo mais poderoso do mundo, ele foi feito um pouco para ser isso, né? E você começa a ter um movimento também na Constituição de centralização de poder administrativo, você cria a corregedoria, né? Você cria o Conselho Nacional de Justiça, você vai centralizando tudo em Brasília. Os políticos passam a judicializar as questões do Congresso dentro do Supremo. O que vai acontecendo? Você vai... o próprio Supremo, os próprios juízes começam a querer ir para o Supremo, que não era uma coisa normal. Isso não era assim. Até o governo Fernando Henrique, o começo do governo Lula, não tinha assim. Ninguém sabia nem que era ministro supremo. Tá? Até 20 anos atrás, ninguém sabia o nome de um ministro supremo. TV Justiça. TV Justiça fez uma exposição... 2003, 2004, exatamente. Né? Eu me lembro, até já contei isso aqui, eu me lembro quando apareceu o nome de um ministro do Supremo pela primeira vez na capa do Globo. Gilmar, não sei o que lá, faz mais de 20 anos. Tá? Que isso é a amostra dessa coisa da centralização do poder do judiciário. Né? Mas é impossível um órgão que não tenha poder não acabar por se politizar. Porque quem tem poder político. Esse poder é um poder político. Né? O que acontece? Um monte de gente passou a querer ir para o Supremo, não só porque você tem muito poder, mas é porque você também tinha meios de conseguir muitas recompensas indiretas com isso. Né? Por exemplo, a partir do momento em que o Supremo, ou os tribunais superiores dizem que não existe mais doutrina, que a doutrina é a jurisprudência do Supremo, ou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que eu estou dizendo? Não leiam mais, sei lá, os livros de direito civil do Caio Mário, não leiam mais direito civil do Washington de Barros Monteiro. Vocês têm que ler o meu livro. Aí o sujeito vai e escreve o curso dele. O Gilmar escreve o curso de direito constitucional dele. Entendeu? Fulano escreve o livro de direito civil dele. O curso de processo dele. E você ganha rios de dinheiro. E aí você faz faculdades. E aí o seu livro é adotado nas faculdades dos cursos de direito, entendeu? Aí você começa a fazer palestra. Aí você começa a cobrar, sei lá, 100 mil reais por palestra, sei lá quanto que esses caras cobram por palestra. Entendeu? Então você começa a ter um rendimento muito grande. E isso torna atraente se tornar ministro do Supremo. Tá? Outro ponto, e isso teve tudo a ver também com essa história deles terem julgado inconstitucional o dispositivo do novo Código de Processo que proibia os parentes de juízes de DANCs, que são advogados, de trabalharem nos tribunais superiores. Porque essas pessoas já ganham dinheiro, elas atuam como advogadas muitas vezes. Né? Essas pessoas sabem que se elas forem para o Supremo, né, você vai abandonar o escritório, mas vai ficar na mão do parente, vai ficar na mão do amigo. E você sabe também, você não precisa nem ser ladrão para isso, você não precisa nem ser corrupto para isso. Você sabe que vai acontecer o quê? Você sabe que as pessoas, naturalmente, na crença de que vão usar o prestígio do teu nome, vão procurar o escritório dos amigos e o escritório dos... Porque vão sempre imaginar... Você não precisa nem fazer, mas você vai vender para o cliente a ideia de que você pode interferir. De que vai ter, como se diz, né, os embargos auriculares no ouvido dos ministros. Tá? Então, eu não preciso nem entrar no mérito se tem corrupção formal ou não tem corrupção formal. Tudo isso está no entorno. Então, essas pessoas ganham muito dinheiro e elas acham que elas merecem, porque elas estão prestando um serviço benemérito à nação. Entendeu? O problema de novo, que tanto o Supremo quanto a classe política no Congresso Nacional, eles vivem insulados da realidade. Eles não frequentam lugares de pessoas normais. Eles não se encontram com pessoas normais, a maior parte dessas pessoas, entendeu? E aí você cria uma noção do que é moral, o que é certo e errado, que é completamente fora do senso comum, digamos assim. A gente pode discutir se o salário é alto ou não é alto. Eu vou dar só um exemplo que me contaram muito interessante de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal que foi visitar... Esse já aposentou, mas, enfim, o negócio já estava, a sementinha já estava plantada, que perguntou ao presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos na época
Quais eram os benefícios indiretos de ser ministro do Suprema Corte americana? Eu acho que o juiz, o Chief Justice, nem entendeu o que o cara estava querendo dizer, o que esse ministro brasileiro estava querendo dizer. Sabe o que ele respondeu? Aqui tem estacionamento privativo. É muito difícil ter onde parar o carro aqui no centro de Washington. Entendeu? Quer dizer, no fundo era isso, eram essas vantagens que você tinha, porque você não ganha 45 mil reais, você ganha 500 mil, 300 mil, diretamente com palestra, com livro vendido, entendeu? Você acha, por exemplo, que um ministro como Gilmar Mendes, por exemplo, ou Fux, venderiam tanto livro se não fosse ministro supremo? Tá? A gente pode até fazer uma brincadeira, ver a quanto um sujeito que sempre vendeu muito livro, que era o Luiz Roberto Barroso, que ele passou a vender mais depois que foi ministro supremo. Entendeu? Então você tem uma série de vantagens indiretas e depois você normaliza isso e acha um absurdo. Porque você, ministro do Supremo, é quem interpreta a Constituição. Então você que decide o que está certo e o que está errado, entendeu? E aí vem, Pedro, eu estou aqui fazendo esse comício, em tom de professor, eu quero só terminar dizendo o seguinte, que é a advertência que eu tenho feito sempre, que é a legitimidade do sistema político depende da reputação do árbitro do sistema, que é o Supremo Tribunal Federal. A gente teve, a partir da década de 2000, uma sensação de apodrecimento do sistema político que tornou possível a Lava Jato ser como foi, né? Com uma gana de fazer tudo para se livrar do establishment, a golpe de delação premiada, a golpe de sentença, a golpe de vazamento, tá? Porque tinha que livrar-se do establishment que era o PMDB-PT. Né? E o resultado foi a eleição do Bolsonaro. Supostamente contra tudo isso que está aí, antissistema. Né? A gente consegue se livrar do Bolsonaro, a gente consegue evitar uma ditadura e a emergência do que está acontecendo nos Estados Unidos. E a gente consegue restaurar uma normalidade. E o que acontece com a cena política? Eles se comportam exatamente de maneira a voltar à sensação de que o sistema está oligarquizado, que o sistema que se tornou patrimonial, não digo mais corrupto, mas se tornou mais patrimonial, mais patrimonialista. E aí você está abrindo ensejo para quem? O sistema pode até parecer apodrecido, o Supremo não pode, porque ele tem que garantir aquilo, ele não pode se deixar contaminar na sua imagem por essa mesma mácula que está vinculada ao Congresso Nacional. Quando isso acontece, você começa de novo a dar razão a um discurso de que tem que acabar com tudo isso que está aí, que o sistema está podre, que isso é politicagem, que isso é politiquice, que isso é politicorreia, como diria o Barbosa, tá? E aí, de novo, você vai abrir... Isso de novo é um perigo para a democracia, isso, de novo, legitima o surgimento de um candidato autocrata. Né? De novo, um Bukele, um sujeito desse que promete que vai acabar com isso e a gente sabe que não acaba nada. Vai 30 vezes mais corrupção. Só que você garroteia a imprensa e parece que não tem nada, entendeu? Então, esse é um assunto que me deixa muito chateado, porque quem devia dar o exemplo não dá. Resiste a querer dar. E uma coisa que é o seguinte, a gente está falando das palestras, está falando disso, mas o ponto é que o Alexandre de Moraes tem um peso muito grande, até pelo papel que ele teve na contenção do golpe, etc. Mas o que o Toffoli defendeu também é mais grave. A ideia de que você tenha participação em empresas, que você tenha participação em empreendimentos agrícolas, porque mal ou bem uma palestra é uma aula, é um livro, ele ganha dinheiro, etc. Agora, como o ministro Supremo fica, a partir do momento que ele é sócio de uma empresa, mesmo que ele não tenha um cargo de direção, como é que ele vai julgar, por exemplo, uma questão trabalhista que caia lá? Ou como se ele é um empresário do agronegócio, como ele vai julgar questões ambientais? Ele vai se declarar impedido? Eu tenho a impressão de que a Constituição ela deixa você ser isso. Entendeu? Mas o problema não é esse. Eu acho que o problema nem é ser isso. A Constituição veda a administração. Veda qualquer trabalho, com exceção de magistério para juiz, né? Mas isso em rigor não é ser sócio, não é tecnicamente exatamente. A vedação constitucional é a trabalho, não é a ser sócio, não é a... Você pode ser professor. Fora de professor, você não pode ser outro. Profissão. Você pode acumular 2 cargos. Isso até é parecido com outras categorias da Constituição, inclusive professor, enfermagem, saúde. Eu queria fazer 2 comentários. Eu queria ler aqui um tweet de ontem do seu colega de magistério, Conrado Ubner Mendes, que não só é seu colega, como é colega ali de faculdade, de corredores da Sanfran, de Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski,
que é o seguinte, o Conrado começa com uma aspa. Desculpa, gente. Sanfran, evidentemente, Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que é a mais antiga e mais tradicional escola de direito aqui do Brasil. Junto com a do Recife. Junto com a do Recife e um pouquinho depois a do Rio de Janeiro, né? Pra gente não perder o pessoal, os pernambucanos que estão assistindo a gente, tem que imediatamente corrigir, porque eles são muito orgulhosos também. Os dois cursos foram criados juntos. Mas no Império só tinha os dois. Da República é que multiplicaram as a do Rio de Janeiro, que hoje não é do FRJ, é da UERJ, ela não é do Império, não? Não, só tinha no Império, só tinha Recife, que começou em Olinda, depois foi para São Paulo. Com a República que você tem... No Rio você tinha a Faculdade de Engenharia e a Faculdade... Que era de guerra, né? Que era Politécnica, era a Faculdade de Engenharia e uma Faculdade de Medicina que tinha aqui e outra na Bahia. Isso. O Conrado, que é professor de Direito da USP, ele começa com essa aspa do Toffoli, né? Passaram a demonizar palestras por magistrados. Essa foi a fala do Moraes. Desculpa, do Alexandre. O Toffoli defendeu a coisa dos sócios, né? Essa foi uma frase. Passaram a demonizar palestras por magistrados. Tweet do Conrado. Ele, sim, em eventos de lobby do grande capital brasileiro, palestras são apenas fachada. E lobby não está acolhido pela função de magistério que a Constituição autoriza ao magistrado. De resto, juiz não pode mais nada. E está certo. Em ano eleitoral, o problema não é falta de informação, é o excesso de ruído, gente, a superficialidade e a briga constante pela sua atenção. É fácil se sentir perdido. O nosso trabalho no meio é fazer o oposto. Nossa missão é te dar clareza. É por isso que criamos a Pesquisa Meio Ideia, uma parceria nossa com o Instituto de Pesquisa Ideia, e os resultados de fevereiro já estão disponíveis. A pesquisa acompanha mês a mês o humor do eleitor brasileiro, o que pesa na escolha, o que muda voto, quais movimentos estão se consolidando no cenário político. Quem é assinante Meio Premium recebe a pesquisa em primeira mão em PDF, feita para leitura no celular e para circular, porque informação de qualidade precisa andar. Mas olha, a pesquisa é apenas a porta de entrada do nosso pacote de eleições de 2026. O pacote inclui ainda análises exclusivas que conectam os pontos, reportagens de bastidores direto de Brasília e newsletters especiais que antecipam os movimentos da política. É a sua ferramenta para ter uma visão de 360 graus, formar sua própria opinião com base sólida e qualificar as conversas que realmente importam. Por apenas R$15 por mês, você deixa de ser um espectador da política para se tornar alguém que entende profundamente. Assina o Meio Premium, tenha o controle da sua informação.